Boa noite, família Jean Rosé, sejam bem-vindos, mais uma live, mais um dia de treinamento de produtos e hoje uma live muito especial. Esse dia frio hoje, Estamos uma aqui live. com o nosso perfumista, com o nosso farmacêutico, Rodrigo Novakoski. Oi, Rodrigo. Tudo bom, Dai? Tudo? Boa noite, família Jean Rosé. Mais uma vez aqui num momento bem especial conversando com vocês. Estou bem feliz de estar aqui hoje e tenho certeza que hoje vai ser um dia especial. Que a gente vai falar sobre essa perfumaria maravilhosa, principalmente esses lançamentos, né, Dai? Esses lançamentos, O ó, que a gente são, tá o com que são tudo esses aqui, ó. lançamentos? Tão maravilhosos. Olha, se Nossa. vocês já receberam, quem já recebeu, vai colocando aqui qual vocês estão gostando mais. Não, Para mim o pior é muito que tem difícil. um mais bonito do que o outro. Não, e a beleza, num primeiro momento, é o que chama atenção, gente. Mas olha, a qualidade dele tá maravilhosa, né? Não é só a beleza, né? A gente pode falar sobre a beleza, sobre o layout, sobre a durabilidade dessa nova linha da Iana. Ficou espetacular. Maravilhosa. E foi dias, o Foram- nariz quase caiu os pelinhos do Foram nariz, né? avaliações, foram dias, foram intensos, mas foi. posso te dizer que eu estou muito feliz com o lançamento dessa linha, porque realmente ficou primeiramente do jeito que a gente queria, né, Dai? Desde o início a gente sempre falou, vamos trabalhar nessa linha, vamos remodelar, vamos relançar, vamos avaliar olfativamente, vamos chegar num layout que a gente goste, vamos chegar em uma fixação que a gente gosta, a gente já vai falar sobre fixação, e realmente a gente chegou, acho que surpreendeu a todos, né? É tão bonito e além disso com muita performance, né? E a gente teve essa consultoria em todo o nosso projeto, né? Do Rodrigo, que já está há alguns anos responsável pela nossa linha de cosméticos, formulações, inovações. Então, ele que está aí por trás de tudo junto comigo. E agora, lançando mais alguns filhinhos, né? E como é bom ver eles nascendo, É bom. né? E nascer bonito desse jeito, né, Dai? Difícil, né? Mas eles estão lindos e realmente maravilhosos. Então, hoje, além de falar um pouquinho sobre eles, nós vamos conhecer os mitos, alguns segredos da perfumaria. Realmente, eu acredito assim que são informações não só para que você, como cliente, e passar para os teus clientes também, saiba conservar, melhorar, algumas dicas que vão melhorar a performance do seu produto, mas também para você que vende, você que treina, que tem equipe, é legal você conhecer. Quanto mais informações você tiver, com certeza a venda vai acontecer de uma forma muito mais fácil, né? E você vai se tornando um profissional, uma profissional aí na venda de perfumaria. Eu sempre digo que você falar de um determinado assunto com propriedade, né, Dai? Você poder falar realmente quais são os diferenciais da nossa linha, qual é o diferencial da linha de fragrâncias da Jean Rosé, os mitos, as verdades, falar com propriedade mesmo, entendeu? Esse produto não tem fixador, esse produto é bom porque a nossa fragrância é boa. Então, realmente existe todo um argumento que a gente pode usar no ponto de venda, na hora que a gente está falando com o nosso cliente. E eu acho que esse conhecimento também não nos deixa ser muitas vezes, de certa forma, até enganado aí em relação à perfumaria, quando a gente vai comprar um perfume, porque a gente escuta muita coisa absurda, né? Então, eu quero começar pedindo para o Rodrigo falar um pouco do currículo dele. Enquanto isso, você já se prepara com papel e caneta, porque o nosso treinamento daqui a pouco some a nossa imagem aqui, a gente vai pôr alguns slides para você e vamos iniciar o treinamento. Enquanto isso, então, corre pegar papel e caneta e compartilha essa live com os seus clientes, com os seus amigos, com as pessoas da sua equipe também. Mais uma vez aí, boa noite pro pessoal que tá chegando. Galera do Brasil inteiro aí conectada, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Belo Horizonte, o pessoal de Maranhão, que legal, São Bacana. Luís, Família Jean Rosé em peso. Santa Catarina, Brasil inteiro aqui conectado com a gente. Vai convidando, vai chamando o pessoal para se conectar. E eu quero, antes
de começar a falar, que você fale um pouquinho da tua experiência, Uhum. mas também como que você entrou nesse mercado da perfumaria e um pouquinho da tua autoridade em relação ao assunto também. Bacana. Pessoal, então acho que todo mundo, né? Acho que grande maioria da família Jean Rosé já conhece Rodrigo Novakoski. Eu sou químico farmacêutico da Jean Rosé, então trabalho em todas as pesquisas e desenvolvimento dos novos produtos. Rodrigo, então, eu sou farmacêutico e químico, eu sou pós-graduado na área de gestão da qualidade na fabricação de cosméticos e medicamentos. Eu comecei a minha carreira aqui em Curitiba, em uma outra empresa muito grande de perfumaria. Iniciei a minha vida profissional na área de pesquisa e desenvolvimento, acabei indo para São Paulo, numa outra maior ainda de perfumaria. Acabei trabalhando fora do Brasil, então tive um conhecimento. Então, realmente, de uma maneira ou outra, eu sempre acabei atuando na área de perfumaria, tá? E no decorrer dos anos, eu acabei me especializando e estudando muito sobre óleos essenciais e aromaterapia. E quando a gente fala de perfumaria, tem tudo a ver a questão de óleos essenciais, aromaterapia e perfumaria. Tá? Que a composição da fragrância. Hoje eu vou tirar uma dúvida bem bacana para vocês também. Depois eu vou explicar Várias, o né? que, que é essência, Várias. o que é fragrância e o que é óleo essencial. Mas assim, então eu acabei estudando sobre os óleos essenciais, acabei estudando sobre perfumaria principalmente. E quando eu entrei na Jean Rosé, isso há 5 anos lá atrás, a gente começou a desenvolver a perfumaria Jean Rosé. E isso me fez com que eu tivesse um contato maior com as casas de fragrâncias, que são as empresas, as indústrias que desenvolvem esse tipo de produto, né? A gente acabou indo visitando muitas empresas. Verdade. E isso me trouxe um know-how e um conhecimento maior, né? Eu acabei me especializando, fazendo alguns cursos de perfumaria, e vai fazer quase um ano que eu já estou também dando consultoria para algumas empresas que estão se instalando aqui no Brasil nessa parte de perfumaria. Então, desde como montar uma fábrica até o desenvolvimento, né, no dezembro do ano passado, eu acabei indo para Barcelona, fiz um curso focado em perfumaria, fiquei um mês, quase um mês lá fazendo esse curso, voltei para o Brasil e hoje estou dedicado, vamos dizer aí que 60% do meu tempo voltado para a Perfumaria. perfumaria, para entender a necessidade, para entender realmente o gosto do brasileiro, né? Eu acabei morando fora do Brasil, morei na América Latina, então realmente a gente percebe que uma fragrância que é utilizada na América Latina é diferente. O gosto do brasileiro é um gosto voltado para a sensação de bem-estar, a sensação de que acabou de tomar banho. A gente gosta mais de fragrâncias cítricas, florais, frutais, a gente vai falar sobre isso hoje. É muito Então, diferente, né? é um mundo maravilhoso. É um mundo maravilhoso. Que legal, que bom. Então, olha quanta coisa, né? Quanto conhecimento e todo esse processo que o Rodrigo falou, e tudo que eu fui aprendendo também na área de perfumaria foram nessas visitas, nesses treinamentos e também com o Rodrigo. Esse treinamento que vocês vão assistir hoje é um treinamento maravilhoso que ele também me passou e que eu duplico sempre que eu vou dar treinamento nas áreas também. Falei um pouquinho do que ele vai falar hoje, um pouquinho disso que tem hoje aqui na live passada, quando a gente falou dos lançamentos, mas são informações realmente que fazem toda a diferença, né? E todo esse conhecimento veio trazendo essa também, acompanhando essa mudança da nossa linha de perfumaria. Uhum. Então, por isso que vocês estão vendo toda uma mudança, não só de layout, mas estratégias diferentes, essências diferentes, realmente muito diferenciada, porque o objetivo é ser referência na área de perfumaria. E à medida que a gente foi melhorando o nosso conhecimento também, e começou a ficar mais exigente em relação à essência, a fornecedor, nós resolvemos reformular, retrabalhar, enfim, mudar a cara da nossa linha, mudar as essências com outros critérios muito mais rigorosos. Então, se já era bom, porque a perfumaria da Jean Rosé sempre foi maravilhosa, só que agora está assim, Espetacular. incrível, gente, incrível E mesmo. um ponto importante para a gente falar também, Dai, é que assim, na verdade, a gente com certeza é importante o perfume em si
Porém, a gente tem um cuidado e um detalhamento não só no perfume, né? Então vamos mostrar aqui, ó, por exemplo, tá? Estamos falando aqui do êxtasis. O cuidado na caixa, né? Então no layout do produto, né? Olha esse frasco, né? Olha o rótulo, o cuidado que a gente teve com o rótulo. Então o que eu quero dizer com isso é o quê? É um produto extremamente fino, é um produto que tem um rótulo extremamente chique. Então, assim, a nossa preocupação, com certeza, é garantir a propriedade olfativa, mas também é garantir o quê? O layout do produto, é garantir que seja um produto atrativo, que seja uma embalagem que chame realmente a atenção. Então, é todo um trabalho envolvido, não é somente a essência. A gente fez várias pesquisas de mercado, né? Então, antes da gente lançar um perfume, a gente acaba fazendo um teste, a gente leva isso para várias pessoas. Então, eu e a Dayana, a gente chegou a fazer vários testes, né, Day? A gente cheirava perfume às 8 da manhã, avaliava todas as essências, 10 horas da manhã voltava a avaliar, antes de sair para o almoço, avaliava para que até as 4, 5 horas da tarde a nossa mesa vivia cheia de fita olfativa, avaliando essas fragrâncias para quê? Para garantir que realmente elas manteriam o mesmo padrão. Claro que é importante a gente entender também que uma fragrância ela varia da hora que você aperta o spray até, né, a hora que você for utilizar. Então, a gente vai falar sobre família olfativa, sobre E a questão pirâmide. também até do armazenamento que você comentou, aliás, no teu Instagram, Químico Rodrigo, bem legal. Ai, Isso. olha lá, gente, ele querendo aparecer, deixa eu tirar aqui. Mostra aí quem apareceu na live. Fala, oi! Sapeco. Sobe na mesa. E uma coisa, você sabia, Dayana, que 94% das mulheres brasileiras usam perfume? 94. 94%. Então, hoje é um mercado bilionário. O mercado de perfumaria vem crescendo cada vez mais. E existe um crescimento de 92% de perfumaria no Brasil nos próximos 5 anos. Olha, então, é um mercado que está em expansão, está em crescimento cada vez mais. E antes de a gente começar a nossa palestra, vale a pena a gente falar também sobre a questão de memória olfativa e de sensações, né, Dani? Eu ia falar disso, porque eu acho que o perfume se manter sempre em crescimento, e, poxa, 94% das mulheres, e não só isso, a média de perfume por pessoa ainda, se a gente for ver. Então, tem muito a ver com essa mágica, com essa magia do perfume, porque ele traz sensações, ele traz emoções, ele traz sentimentos. Então, o perfume mexe muito e a gente vai ver, né, algumas coisas em relação à história do perfume que o Rodrigo vai contar pra gente, que é mágico. Então, é delicioso a gente trabalhar com perfumaria, ainda mais. E tá um charme isso aqui, né, gente? Olha que coisa mais linda, mais encantadora. Os perfumes de bolso. Os pequenininhos. Estão maravilhosos. E daí uma coisa super importante que a gente lembra também, que os perfumes, a perfumaria principalmente, traz muitas sensações pra gente, né? Então, normalmente, 1% do que a gente toca, a gente tem memória. Né? 2% do que a gente vê, um exemplo, 35% do que a gente cheira. Então é muito importante como que você sempre guarda uma recordação, uma memória através de cheiro. E isso te remete até engraçado a lugares... quando as pessoas passam e a gente conhece a pessoa, a gente já associa, né? O cheiro Rodrigo de tá fulano, sempre cheiroso, né? O cheiro de fulano, o cheiro de ciclano. Com certeza, assim como o cheiro com ruim, certeza. né? Então aciona essas memórias. Isso aí, apesar quando você tem cheiro ruim, você nunca mais vai esquecer daquela pessoa, não é verdade? Mais ainda, né? E às vezes coisas que você lembra a avó, lembra a professora, lembra, enfim, primeira namorada, primeiro namorado. E é muito gostoso. Mas vamos lá, todo mundo com papel e caneta nas mãos. Ó, nós vamos fazer a apresentação. O Rodrigo vai falar tudo que tem para falar da apresentação de perfumaria. E daí nós vamos responder as dúvidas, tá? Então, espera um pouquinho para mandar, porque senão acaba passando, tá ok? Se você já perguntou, daqui a pouco você
pergunta novamente. Depois a gente fala um pouquinho mais particularmente dos perfumes da Jean Rosé em relação a se é criação própria, se tem inspiração, porque eu Isso aí. recebo muitas dúvidas em relação a isso também. Outra coisa que a gente viu também nesse processo foi a questão, muita gente pergunta qual casa de fragrâncias vocês trabalham? E a gente sempre tinha, né, uma casa de fragrâncias, basicamente. E outra coisa que a gente começou a ver foi a necessidade de trabalhar com mais casas de perfumaria. Então, o que a gente fez foi avaliar a mesma essência, o mesmo projeto com várias casas de perfumaria, isso, aonde a gente escolheu a melhor. Isso aí. Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês. A gente volta aí com a nossa imagem no final. E eu vou compartilhar, prepara aí papel e caneta, que já vamos começar. Aí. Começar com o nosso Madame Rosé aí na capa, né? Vamos, deixa eu aproveitar aqui. Que ficou entre os 10 da América Latina, ficou. né? Madame Rosé é uma fragrância que ficou entre os 10 perfumes femininos da América Latina. Então vamos lá, começar a falar sobre perfumaria, pessoal. Então realmente a ideia é que a gente comece a falar agora. Eu vou falar sobre a história, vou dar algumas dicas. Depois a gente abre para perguntas, né, Day? Isso. Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o histórico, né? A história da perfumaria, realmente, como que tudo começou, como que isso começou. A gente precisa falar lá sobre o Egito, né? Então, realmente, a perfumaria começou lá no tempo da Cleópatra, onde a gente queimava incenso, a gente queimava ervas, madeiras, para quê? Para que essas madeiras exalassem esses odores e perfumassem tanto as pessoas como as roupas, né? Então eram usados como oferendas, na verdade. A gente usava isso como oferenda e era um uso que ia essas oferendas para agradar os deuses. Então é toda uma história atrás falando sobre esse uso, principalmente dos odores, para manter uma sensação de bem-estar e também para agradar os deuses. Então, a própria Cleópatra, ela é um símbolo de sedução. E a perfumaria, até hoje, é muito utilizada ainda na questão sagrada. Muitas múmias lá possuem perfumes. Eles colocavam perfume nas múmias por quê? Porque era considerado algo sagrado. Até no tempo muito, muito lá atrás, eles achavam que o perfume era uma coisa do mal, né? Que era coisa do diabo, era coisa do né? diabo. E tem até uma história bacana que a gente pode contar, que a própria Cleópatra, ela acabou colocando óleo essencial de rosas nas velas do navio, para que quando ela chegasse ao encontro de Marco Antônio, o cheiro chegasse antes dela. Então, realmente, é uma conquista, é uma sedução. E como é que essa história começou de perfumaria? A gente pode falar, a gente tem que falar da França, que é o berço da perfumaria. Então, lá na França, né, a França acaba se tornando líder em perfumaria. Ou seja, lá na França, os franceses, anteriormente, eles não são acostumados a tomar tantos banhos como o brasileiro, né, Day? Aqui, normalmente, aqui que é frio, a gente toma 2 banhos. Mas eu sei que o pessoal lá de cima, do Nordeste, chega a tomar 4 banhos diários. Então, como lá na França eles não tomavam tanto banho, tomavam pouco banho, eles precisavam usar mais perfume. E para isso, eles começaram a usar o perfume como uma arma de sedução, né? A história da perfumaria começou em Grasse. Grasse era uma cidade conhecida pelos seus curtumes. Então era uma cidade mal cheirosa. Então eles desenvolveram lá em Grasse um perfume para mascarar o cheiro do curtume, né? Para o pessoal que não sabe, o curtume é o couro do boi. Então é um cheiro de podridão. Então eles acabaram fazendo um perfume para mascarar esse cheiro. E Grasse ficou conhecida como a cidade, o lugar perfumado por esse cheiro. Então lá que iniciou toda essa história da perfumaria e começou a profissão do perfumista em si,
que seria a pessoa que teria uma memória olfativa e desenvolveria esse perfume para poder agradar principalmente a monarquia. Então começam as luvas, os artigos de couro, né? No sul da França, a ganhar realmente a importância de perfumar alguma coisa. Quando a gente fala perfume, a gente está falando que significa perfumum, né? Do latim, que quer dizer o quê? Através da fumaça. Então existem até, daí uma curiosidade interessante, que existem até algumas tribos africanas que elas fazem o quê? Elas queimam ervas e raízes cheirosas e fazem banho de assento para estarem perfumadas, né? Para perfumar a Para florzinha. perfumar a florzinha. Então, realmente, olha que interessante. Existem muitas histórias. Então, o verdadeiro perfume, né? Quem não sabe dos incensos, da mirra, então, realmente existe isso por quê? Porque através, perfume veio da palavra perfumo. Tem até eu tenho até aqui em casa, um incenso natural, que é o Palo Santo, né? Isso, Palo Santo. Palo Santo. O Palo Santo é um pedaço de uma árvore, uma madeira que você queima. Muito cheirosa, então, que na hora que você queima, exala cheiro. Então, na verdade, o que seria um perfume, né, pessoal? Perfume é uma mistura de óleos essenciais, compostos aromáticos, fixadores. Calma aí, que fixador não é o que vocês estão pensando. Eu já vou explicar o que é fixador. Solventes, que são utilizados para dar corpo, objetos e espaços em um cheiro agradável. A gente precisa entender que, quando eu falo essência, eu estou falando de uma matéria-prima de origem natural. Então, normalmente, uma essência, eu tenho uma essência quando eu tenho uma derivação de um óleo essencial. O que isso quer dizer? Óleos essenciais, tá? Naturais, eu posso chamar de essência. Já quando eu digo fragrância, fragrância é o quê? É uma mistura tanto de óleos essenciais como matérias-primas sintéticas. Quando eu falo de matérias-primas sintéticas, o que eu quero explicar sobre isso? Existem matérias-primas, por exemplo, existem matérias-primas hoje que elas são naturais. Naturais por quê? Porque elas vêm naturalmente. Porém, elas podem vir de um animal. Existem matérias-primas da perfumaria, por exemplo, o castório. Castório é uma substância que vem do castor, da glândula do castor. Então, essa matéria-prima, ela é natural, porém tem origem animal. Isso é muito legal você comentar, porque às vezes a pessoa tem restrição a consumo de tudo que é tipo de coisa de animal, que é o vegano. Mas usa um perfume. E às vezes a gente não se dá conta de que usa um perfume que tem a matéria-prima animal. Né? Porque o animal, que tem coisas animais, é produto natural também, né? E às vezes a gente acha que não. Né? Então é legal que no perfume e no cosmético é isso. assim. Mas tem uma coisa importante, Dai. Então, assim, antigamente a gente utilizava muita matéria-prima natural. E quanto mais natural for essa matéria-prima, mais difícil é a obtenção, mais cara ela é. E às vezes sofrida. E sofrida. Bicho, né? Vamos dar um exemplo para você, o musk. O musk é muito conhecido. Sim. Né? E o musk, ele era obtido anteriormente através da glândula do veado, tá? Do veado animal. Calma aí, tá? Ufa. Então, realmente, você acaba maltratando o animal, né? Muitas vezes acaba matando o animal. Porém, isso realmente existe hoje? Então, normalmente, as matérias-primas naturais, normalmente hoje, elas são derivadas da natureza. Então, por exemplo, uma baunilha, tá? Uma fava tonka, que são matérias-primas que eu venho da natureza. Quando eu quero uma matéria-prima, por que uma matéria-prima, Rodrigo, por que eu vou usar uma matéria-prima animal na perfumaria? Por exemplo, quando a gente fala do veado, do castor, eles têm um cheiro muito característico. Existe uma outra matéria-prima que é a do civete também, tá? Quando a gente tem uma matéria-prima animal, os animais acabam passando as glândulas, os animais acabam urinando para marcar território, e são cheiros que não saem tão fáceis. E é são cheiros que duram.
que às vezes a gente imagina que toda matéria-prima de uma essência, ela é cheirosa, ela Não é gostosa. necessariamente. Nós tivemos um Não treinamento lá na necessariamente. empresa, onde a gente viu que tem componentes, né, da fragrância, da essência, que é São assim, terríveis, horríveis quando terríveis. você cheira ele O sozinho. próprio, o próprio, o próprio derivado do castor É é horrível. terrível, é um cheiro animalesco, é um cheiro de animal. Então, o que que eu quero dizer? Que hoje realmente existem matérias-primas que a gente diz que são idênticas ao natural. Quando eu falo idêntica ao natural, o que que eu quero dizer? Eu quero dizer que a matéria-prima possui a mesma composição química do natural, porém ela foi feita em laboratório. Então é uma matéria-prima sintética. Então hoje a gente não precisa mais maltratar o animal para obter aquela nota olfativa. Ou seja, eu consigo desenvolver a mesma molécula da natureza, mas dentro de um laboratório. Então, quando eu digo essência, eu estou falando de matérias-primas naturais. Quando eu falo fragrância, eu estou dizendo que são misturas de matérias-primas naturais com matérias-primas sintéticas. Bacana? Legal. Quando a gente fala de fragrância, a gente precisa entender um pouquinho sobre memória olfativa, né? Que é uma coisa muito importante que a gente precisa entender sobre o nosso sistema límbico, sobre o sistema responsável pelas emoções. Então, hoje a gente tem, em média, 400 tipos de receptores olfativos, tá? Então, na verdade, o olfato é o nosso sentido mais antigo, né? Então, na verdade, o que que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, essa memória olfativa, ela vai fazer com que você tenha lembranças e com que você acabe fixando aquele cheiro e identificando. Porém, muitas vezes acontece uma coisa que se chama acomodação olfativa, Dai. Isso é legal, interessante O isso. que que seria essa acomodação olfativa? Gente, presta bem atenção para vocês que gostam de vender perfume. Isso que o Rodrigo vai falar é um argumento, olha, muito bom, porque às vezes quando a gente não tem esse conhecimento, dessa informação que ele vai passar, às vezes a gente fica sem saber o que responder para o cliente. Então isso é muito importante, presta atenção nisso aí que ele vai passar. Porque o olfato é o único sentido que chega diretamente ao nosso cérebro, ao nosso sistema límbico. Então, o que acontece? Muitas vezes eu acordo, eu vou passar o meu perfume lá, e uma curiosidade também que normalmente o homem e a mulher têm de 3 a 4 perfumes diferentes em casa. Então eu vou passar o meu perfume, eu dou uma borrifada hoje, tá perfeito. Daqui uma semana eu dou 2 borrifadas. Beleza. Daqui mais uma semana eu dou 3 borrifadas. E não sinto mais o meu perfume. E penso que esse perfume não fixa, esse perfume não é bom. Esse perfume não é bom. Porque esse perfume não está fixando o dia inteiro em mim. Então, o que acontece? Existe um erro muito grande aí. Existe a acomodação olfativa. Então, às vezes, o cheiro tá lá, porém, você não está mais Sente sentindo mais. esse cheiro. Porque o seu sistema límbico acostumou com aquele cheiro. Um exemplo que eu sempre dou, que é um exemplo mal cheiroso, mas assim, você já percebeu que quem tem mau hálito não sente? Só Quem tem mau tá hálito junto, não né? sente, né? Então a pessoa está falando lá, você está sentindo aquele odor e a pessoa não sente. Por quê? Porque a pessoa acostumou com o mau hálito. Mas o outro que está próximo, com certeza vai sentir. Então a acomodação olfativa, pessoal, acontece também com perfume. Então, o ideal é, quando você não está mais sentindo o seu perfume, você pergunta para uma pessoa, e aí, eu tô cheiroso por quê? Você pode não estar sentindo, mas a pessoa do teu lado está se sufocando de tanto perfume. Então a gente precisa entender que Tem que realmente... pedir para alguém que dá um cheirinho no dá um cheiro, né? depende da pessoa, né, Dai? A gente precisa entender que realmente existe essa acomodação olfativa e que isso pode acontecer. Então, uma maneira de você tirar dúvida se o teu perfume realmente não está forte ou falar que a sua marca não é boa e não está fixando é perguntar isso para uma outra pessoa. Gente, olha, só porque começou a live, o gato começou... O gatinho da Dayana aqui não para de miar e tá para lá do Bagdá. Pessoal, para a gente continuar falando sobre perfumaria, a gente precisa entender a composição de um perfume. E uma coisa bem importante é a gente falar sobre estrutura de uma fragrância ou pirâmide olfativa. Fala, gatinha.
vou ter que pegar. Vai lá, guarda ele. Pessoal, então para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura da fragrância, a gente pode falar sobre a pirâmide olfativa, tá? Quando eu falo de pirâmide olfativa, eu preciso falar que as notas e a composição de uma fragrância, ela segue notas de saída ou topo, notas de coração ou corpo e notas de topo ou fundo. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais para cima, para a ponta da pirâmide olfativa, são as notas que evaporam mais rápidas. Que notas seriam essas, Rodrigo? Cítrico, herbal, aldeídos, notas verdes, notas marinhas e notas frutais. Já no corpo da pirâmide, eu tenho notas florais de flores, notas picantes de pimenta, por exemplo, notas amadeiradas e notas de couro. E na base da pirâmide, as notas que duram mais, a gente pode falar sobre notas animálicas, derivadas de animal, o próprio musk, o âmbar e notas doces, as notas gourmets. Ou seja, as notas de fundo, elas possuem mais tenacidade e profundidade. O que eu quero dizer com isso? Que são notas que podem durar até 5 horas de evaporação, tá? Notas de fundo. Quando eu falo de notas de corpo ou de coração, são notas que dão personalidade, dão caráter ao teu perfume. Então, quando você cheira uma fragrância, você vai sentir as notas de cabeça, que eu já vou falar sobre elas. Mas o que vai ficar em você são as notas de corpo, ou seja, a personalidade do seu perfume vai se dar de 3 a 4 horas depois que você passou o teu perfume. Tá? E quando dizem que um perfume dura 8 horas, gente, você não tem mais perfume ali, você tem notas de fundo. Tá? Um perfume vai durar até 4 a 5 horas. Quando a gente fala de notas de cabeça ou notas de topo, é o frescor e a difusão, ou seja, a primeira sprayada que você dá são os primeiros 15 minutos, ou seja, essas notas vão durar durante 15 minutos. Elas evaporam muito mais rápido. Então, eu faço uma pergunta. O que eu preciso para que um perfume dure mais? Notas de corpo e notas de fundo. Então, dependendo da composição da minha pirâmide olfativa e das minhas notas de corpo e de fundo, a minha fragrância vai durar mais. Então, por que uma fragrância de limão, de laranja, vai durar pouco? Porque são notas cítricas. 15 minutos essas notas evaporam e vão embora. Então, tudo vai depender do tipo de fragrância que você está utilizando. E é por isso também ali que a gente passa um perfume e geralmente quando a gente cheira, às vezes não gosta, né? Aí vai cheirar depois de 10, 15 minutos, você fala, nossa, que delícia, sabe que tá bom. Então é porque evapora essas de cabeça e você já está sentindo o corpo. E também assim, né, pessoal? Depende muito da pH da pele da pessoa. Cada organismo reage de uma maneira. Fragrâncias para o homem, o corpo do homem é mais quente em comparação ao corpo da mulher. Então, vai alterar também o odor. Depende muito da pessoa. Você quer realmente avaliar um perfume? Claro que aquelas fitas olfativas são importantes para a gente avaliar. Mas a melhor fita olfativa que existe é a tua pele. Passe na tua pele e sinta o odor. Isso realmente vai fazer com que você defina o cheiro da tua fragrância, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as notas de topo ou notas de cabeça? Então, são as primeiras notas que sentimos ao cheirar um perfume, tá? Essas matérias-primas, elas representam de 10 a 20% da composição da fragrância. Eu não estou falando do perfume, tá, gente? A gente já vai falar sobre concentração de perfume. Então, as notas de saída são as notas iniciais. Ou seja, eu vou gerar interesse no meu perfume pelas notas de saída. Porque são as primeiras notas que eu vou sentir quando eu estiver avaliando um perfume. Tá? Então, normalmente são ingredientes frescos e que evaporam, são ingredientes voláteis que a gente diz. Tá? Então, essas notas elas vão durar 15 minutos e elas já vão evaporar. Quando a gente fala de notas de coração ou notas de corpo, a gente está falando de notas fortes e tenazes, tá? Essas notas correspondem a 40% da composição da fragrância. Não confundam fragrância com perfume. Fragrância é a essência, a fragrância pura. Perfume é a fragrância diluída.
Essas notas correspondem, elas deixam rastro e personalidade no seu perfume, tá? Notas de corpo ou coração. E são notas mais encorpadas, ou seja, são notas de flores, frutas e especiarias. Quando você sente aquele perfume e você fala, nossa, tem um cheiro de cravo aqui, tem um cheiro de canela, são as notas de corpo, tá? São as notas que vão dar personalidade para o seu perfume. Notas de fundo, gente. Então, são as notas formadas por matérias-primas de muita tenacidade. Ou seja, são notas pesadas. A gente diz que são notas pesadas, são notas quentes. E aí mora o fixador que todo mundo quer saber. Essas notas são responsáveis pela fixação na nossa pele. Essas notas representam de 40% a 50% da composição da fragrância. São notas densas, notas de alto peso molecular. O que você está falando, Rodrigo? São notas de resina, notas de madeira, notas de musk, notas de âmbar, são notas de baunilha, por exemplo, que duram bastante, notas gourmets. E essas notas de fundo, elas podem durar até 5 horas. Tá? Então, essa história de que perfume vai durar 24 horas, pode até durar, mas o que vai durar são as notas de fundo, porque a composição da sua pirâmide olfativa já foi embora. Uma coisa importante que sempre me perguntam, qual a diferença de perfume, eau de parfum, colônia, Del Colônia e body splash? Isso vai determinar a concentração de fragrância que eu tenho no meu perfume. Uma coisa muito importante para a gente entender, que os nossos perfumes aqui no Brasil são Del perfumes. Você já percebeu? E até o nosso perfume da Jean Rosé, ele está como Del Parfum. Por que Del, Rodrigo? Porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, nossos impostos são muito altos, né? Tudo é baixo. Então, a gente utilizou uma artimanha que é utilizar uma matéria-prima em perfumaria para que eu possa enquadrar esse produto como um desodorante e pagar menos imposto. Então, o Del Parfum é o quê? Unicamente, ele é chamado de Del Parfum porque ele possui uma matéria-prima na composição que vai dar a classificação dele como desodorante. E quando eu tenho um desodorante, que é um produto de uso pessoal, um uso diário, eu pago menos imposto. Então a diferença está principalmente na composição. E qual é a diferença de um perfume ou um perfume, né? E sempre me perguntam por que perfume importado dura mais que o nosso perfume aqui no Brasil? Porque os Del perfumes normais de mercado, eles utilizam aí em média de 15 a 20% de fragrância no perfume. Os nossos perfumes da Jean Rosé estamos trabalhando com 25%, tá? Quando eu trabalho com 25%, ele já é um perfume. Por que eu tenho o Del aqui na frente, gente? Por uma questão de registro na Anvisa. Porém, a concentração da linha que a gente está lançando na Jean Rosé é uma linha considerada perfume. Então, é uma linha que você pode considerar, pode comparar com um produto importado. Então, a concentração que eu utilizo num perfume é de 20 a 30%. Rodrigo, existe uma lei que determina que tem que ser 30%? Não. Eu estou passando uma média para vocês. O que acontece? Existem marcas, muitas marcas, né, que a gente não vai citar aqui, que utilizam 35%, 40%, 50% de essência. Gente, isso realmente vai deixar a sua essência extremamente oleosa. Eu não sei quem já usou algum perfume da nossa concorrência e fica oleoso na pele. Por quê? Porque tem muita fragrância. E nem sempre a quantidade de fragrância vai determinar o tempo de duração do teu perfume. Então a gente fala que um perfume tem lasting ou duração quando a fragrância consegue ficar por muito tempo. Claro que a concentração é importante. Se eu aplicar 5%, não vai durar igual a 25%. Porém, 25%, gente, é uma concentração extremamente alta de fragrância. Então, a qualidade da tua fragrância, junto com as notas de fundo, vão garantir que a sua fragrância fixe mais. Um eau de parfum, tá? Ele tem de 15% a 20%. Uma colônia de 5% a 15% de fragrância. Um body splash de 1% a 3%.
Isso não é lei, gente. Cada empresa trabalha com uma determinada concentração de fragrância, tá? Então, quem determina isso é cada marca. Não existe uma regra, então, na Anvisa. Ah, não pode, Não, porque eu já não recebi esse existe. tipo de Não questionamento. existe. Não existe, tá? E realmente o que a Anvisa determina hoje é que exista um controle grande nos alergênicos. Uhum. Porque tem uma coisa também que é super importante a gente falar sobre perfumaria, e eu já vou reforçar sobre perfumaria Jean Rosé. Na verdade, assim, quanto maior a concentração de essência no teu perfume, Dai, maior a chance de você Da ter uma alergia. alergia. Uhum. Tá? Então, um perfume com 35%, 40% de fragrância pode te dar uma alergia, gente. É muito agente, óleo essencial, sintéticos, naturais que você está colocando na tua pele. É, e Por até por isso, isso que a gente está fazendo toda essa reformulação, né? É uhum, claro que as nossas essências, né, nos nossos perfumes de 15, que são de 30, aliás, de 15, que são com 35%, elas foram, sempre que a gente faz o registro na Anvisa, a gente recebe do fabricante lista de alergênicos, a gente apresenta isso para a isso. Anvisa, né, para ter uma segurança maior. E aí lançamos o VIPFix, que é para nesses casos Isso é de uma alergia, dica, isso, e é uma dica também mas para pessoas que têm diferentes tipos de pele, né? assim, não é o percentual que será decisivo. Então, hoje a gente está passando as essências por um processo muito mais seletivo. Uhum. Então, vai ser todas 25? Não. Pode ter essências que precisem ser utilizadas, menos essências, 20%, né? Isso aí. Menos percentual, né? Então, e até nesse estudo de reformulação da perfumaria, a gente verificou que não é a quantidade de fragrância que vai determinar a fixação do teu perfume, certo, Dai? Uhum. Né? Então, por isso que a gente chegou na conclusão que a perfumaria nova da Jean Rosé, a gente trabalhou com 25%, que é uma concentração segura e que eu tenho os alergênicos, gente. Que a Anvisa determina, tem uma legislação, que eu posso ter uma determinada quantidade de alergênicos. Então, a gente toma cuidado para que esse perfume não cause nenhum tipo de alergia. E a gente pode citar que na linha da Jean Rosé existe um produto que se chama VIP Fix, que é um primer para perfume. O que é isso, Rodrigo? É um produto que você que tem uma pele muito seca ou você que tem uma pele extremamente sensível e alérgica, você vai passar esse produto antes da tua pele de passar o teu perfume. Além desse produto proteger a tua pele contra a alergia, ele vai fazer com que uma pele seca, que é uma pele que evapora um perfume muito rápido, dure por mais tempo, porque ele vai hidratar a sua pele. Então, uma dica importante também é assim, gente, que dependendo do tipo de pele da pessoa, o perfume pode durar mais ou o perfume pode durar menos. Uma pele oleosa, o perfume é excelente você adicionar perfume numa pele oleosa, porque é uma pele que o perfume vai durar por muito tempo. Tá? É uma pele hidratada naturalmente. Uma pele seca, o produto evapora rapidamente. O perfume evapora rapidamente. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre durabilidade e fixação. Então lá existem 4 fatores sobre durabilidade e fixação que eu quero falar para vocês. O primeiro é composição da fragrância, tá? Existem várias matérias-primas que quando elas são harmonizadas e combinadas, elas vão fazer com que o teu perfume dure mais na pele. Lembra que eu falei sobre as notas de fundo e de corpo? Fator 2, constituição da pele. Ou seja, a pele é um fator importante nessa composição. Por quê? Porque a oleosidade e o suor, eles vão aumentar ou diminuir a durabilidade do seu perfume. Outra coisa é o clima da região que a gente está utilizando esse perfume. Uma coisa é utilizar um perfume aqui em Curitiba, que essa semana fez 3 graus. Outra coisa é usar lá em Manaus, meu amigo Davi, né? Imagine o calor que isso tá lá em Belém. Então, realmente, a fragrância lá tem que ser aplicada mais vezes, em comparação à fragrância aqui no sul, que eu vou aplicar 1, 2 vezes por dia e tenho fragrância o dia todo. E o quarto fator, concentração da essência. Mas temos que tomar cuidado que não é porque quanto maior a essência, tá? Tem que tomar cuidado. Depende muito do que, pessoal? Da composição da pirâmide olfativa. Exatamente. Essa semana mesmo a gente experimentou uma que foi aplicada nesse padrão de 25%, uma das que você trouxe, acho que Uhum. faz mais tempo.
e que ficou insuportável. Não, Acabou a com o pessoa, perfume sim, a 25%. sim, é isso Então aí. a gente está avaliando essência A por gente precisa essência. tirar esse mito e, pessoal, quando vocês forem falar de perfumaria, agora vocês têm argumento para falar. Se vier alguém falar para você, porque a minha fragrância tem 40%, você vai falar assim, ó, nem vem com esse papinho, que eu já fui treinado pela Jean Rosé, eu já posso te falar de perfumaria com propriedade. Então não é a quantidade, é a qualidade da tua fragrância que vai definir o teu perfume. Quando a gente fala de perfume, a gente fala sobre maceração. Perfumaria como vinho. Perfumaria gosta de um lugar escuro, tá? E uma temperatura ambiente. Então o que seria essa maceração? Maceração é o tempo que a essência precisa ficar em contato com um solvente, que no nosso caso é o álcool etílico, tá? Para atingir a sua qualidade olfativa ideal. É a última fase da fabricação de um perfume, gente. Ela vai antes do invase da comercialização. Então, dependendo do tipo de empresas, né, existem empresas que deixam macerar 30 dias, 40 dias, 20 dias. Quanto mais tempo esse produto ficar macerando, melhor será essa avaliação olfativa, ou seja, essa ancoragem na pele. Por isso que quando você pega um perfume, você sente cheiro de álcool, o que quer dizer? Que esse produto não passou por uma maceração adequada. Na Jean Rosé, a gente trabalha com 20 a 30 dias de maceração. Eu Tá? tenho até uma pergunta relacionada a isso. A primeira é: o perfume dentro do vidro, ele continua macerando? E a outra é em relação ao álcool. Tipo, se dá diferença do álcool etílico e para o álcool de cereais, qual que é a diferença, como Uhum. que funciona? Quanto mais tempo o teu perfume ficar no frasco, melhor vai ser a maceração. Mas a gente Continua macerando. continua, mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Ah, Maceração, ele fica macerando num lugar escuro, sem contato isso. com a luz. Então, se eu pegar o meu perfume, pessoal, e deixar o meu perfume lá na janelinha do banheiro pegando luz do sol, o que vai acontecer? Meu perfume vai oxidar. Vocês sabiam que essa caixinha aqui não é para bonito. Essa caixinha é para proteção do teu perfume. Então, perfume não gosta de luz, nem de calor e nem de umidade. Então, realmente, você precisa guardar o seu perfume num lugar arejado e protegido de luz. Rodrigo, deixa meu perfume dentro do carro e eu moro em Belém do Pará. Eu vou falar, pelo amor de Deus, não deixe. Primeiramente, por quê? Porque você vai perder a qualidade olfativa, o teu perfume vai oxidar, e quando oxida, você já viu que ele escurece e muda de cor? E já não é mais o cheiro que você tem. Alterou muito a avaliação olfativa do teu perfume. Então, o local onde você armazena o seu perfume é muito importante. Ótimo. Claro, É uma então, dica boa para passar para os clientes, né? claro, pessoal, o que é maceração? Maceração é o tempo que o produto fica em contato com o álcool para que ele tenha uma boa ancoragem na pele. A Dayana me perguntou se existe uma diferença entre álcool etílico e álcool de cereais. Quanto melhor for a avaliação do álcool, ou seja, o álcool não pode ter cheiro. Quanto melhor for essa pureza do álcool, melhor para a perfumaria. Por isso que nós utilizamos álcool etílico. Normalmente, o álcool de cereais ele é utilizado para quem usa de forma artesanal, porque o álcool de cereais tem um cheiro mais forte que o álcool etílico. Então, para você ter uma qualidade olfativa, o teu álcool não pode ter cheiro, porque a intenção é que o teu álcool evapore quando aplicar na tua pele e só fique a tua fragrância. Entendido. E aí, pessoal, tô falando muito rápido, estão gostando, tá Não, o tranquilo? pessoal tá gostando, acho que tá todo mundo anotando. Daqui a pouco a gente vai Isso responder o aí. restante das perguntas e vai abrir aqui para perguntar mais. Mitos e verdades, tá? Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades de perfumaria. Uma frase de uma pessoa que mandou pra gente. Não sinto o meu perfume. Então a gente já falou sobre isso. Nesses casos, o que acontece é o que chamamos de acomodação olfativa, tá? Esse perfume não tem um bom fixador. Pessoal, na verdade, não existe uma matéria-prima chamada fixador. O que existe é o quê? Concentração de fragrância e família olfativa. Um perfume aplicado como nuvem após o banho prolonga a duração? Na verdade, quanto melhor for o perfume sprayado, para que ele possa difundir, cair na tua pele, é melhor. Porque a gente tem uma mania bem bacana de passar perfume e fazer o quê?
esfregar os pulsos, Uhum. né? Ah, passa um perfume e esfrega os pulsos. O que acontece? Quando você faz isso, você acaba oxidando as notas de saída do teu perfume. Então, acaba mudando o odor. Claro que atrás da orelha, nos pulsos, no pescoço, em locais quentes do teu corpo, é uma ótima opção para você aplicar o teu perfume. Por quê? Porque esse perfume, esse álcool vai evaporar mais rapidamente e esse perfume vai permanecer na sua pele. Aplicar o perfume nos pulsos faz com que o aroma dure mais? Sim. Por quê? Porque na área dos pulsos há uma geração de calor, a maior corrente sanguínea. Então, o mesmo acontece nos lóbulos das orelhas, pescoço e no peito, no colo. Por que quando aplicamos um perfume pela manhã, ele se modifica durante o dia? Porque sentimos aromas de um perfume em sequência, ou seja, a pirâmide olfativa. Notas de saída, notas de corpo e notas de fundo. Vocês viram que eu falo demais, né? Já estão quase 9 horas da noite, eu estou falando ainda. Não, tá ótimo, o pessoal tá ligadinho Tá? aqui. Fechou. Eu vou tirar porque tem algumas perguntas e eu vou lá para liberar a nossa imagem. Isto. Aí, voltamos. E agora eu vou fazer umas perguntas, se vocês quiserem também já mandar aqui mais, tá? Quem perguntou e não foi respondida, manda novamente aí. Então, aqui tem uma pergunta do Carlos, olha só. É necessário chacoalhar o perfume antes de usar para misturar o óleo da essência e o álcool ou não precisa? Meu amigo Carlos, se você tiver que chacoalhar o teu perfume, ou porque ele é um bifásico, ou É, porque tem alguma coisa errada. Na verdade, não. não pode Se o teu, separar, se o teu né? perfume estiver bem feito, não precisa chacoalhar, porque ele já está bem macerado. E a Cristina, lá de Campos Novos, a nossa modelo aí do catálogo da Transformação Renovite, pergunta: por que alguns perfumes provocam dor de cabeça? Então, Cristina, por quê? Porque as notas olfativas estão diretamente ligadas ao sistema límbico. Ou seja, quando você cheira um perfume, ele vai direto para o teu cérebro. Então, se você tiver alguma alergia ou alguma nota olfativa que te incomode, pode te gerar uma dor de cabeça. Tá? Mas isso não quer dizer que é o perfume que está te gerando dor de cabeça. E sim que você que tem uma certa, como que eu posso dizer? Uma nota olfativa, uma sensibilidade. Sensibilidade. É isso aí. Isso. Não tem a ver com a qualidade do perfume. Não. Tem uma pergunta aqui também. Por exemplo, quem tem rinite alérgica, vai usar Tudo que é perfume? perfume, Vai né? espirrar. Verdade. Uhum. O Fernando perguntou se tem diferença no perfume macerado na maceração tradicional e aqueles que são misturados com reatores, que tem uma maceração que faz mais rápida com reator. Fernando, existem dois tipos de maceração. A maceração tradicional, que é a maceração onde a gente deixa o produto parado no ambiente escuro durante 20 a 30 dias, que é o que a Jean Rosé utiliza. E existem grandes empresas que utilizam a maceração rápida, que é o quê? Que você fabrica o produto, você passa por um choque térmico muito alto, né, uma temperatura abaixo de zero, e você invasa esse produto. Nos dois casos, a gente já conseguiu comprovar que a eficácia é a mesma. Porém, a Jean Rosé optou pela maceração tradicional. Aí tem mais uma pergunta aqui. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Da Wanda. Olha que interessante, eu já ouvi falar, mas enfim. É certo você colocar o perfume na palma da mão e fechar a mão e entre os dedos sentir a fragrância quando vamos fazer a demonstração? Se a Dayana fizesse isso, eu ia falar com isso. Para com isso, Dayana, pelo amor de Deus. Isso daí é papo pra boi dormir, tá, gente? Isso daí é história bonita pra você contar. Tem uma que é Então, assim, se o perfume for bom de verdade, isso você passa aqui na palma e cheira em cima. Isso é a mesma coisa que falar que não pode tomar manga com leite, tá bom, gente? Não existe. Isso daí é mito. Na verdade, isso daí alguém inventou uma história que você passa na mão e tem que sair. Isso não existe. Melhor maneira de sentir um perfume, passa aqui, ó. Tá? É a melhor opção. Bom, a pergunta da Claudice aqui, costumo deixar alguns perfumes no banheiro, isso altera? O Rodrigo até falou sobre isso, que se você deixar dentro da caixa, dentro de um armário, onde não pegue luz, ok, não altera. Teu produto vai durar mais, gente, Isso. tá? Porque se você deixar teu produto com uma luz incidente,
ele é fotossensível, ele vai alterar principalmente as notas de saída e teu perfume vai ficar com um cheiro ruim. Isso é legal. Ó, o Jonathan pergunta assim, Jonathan Gomes, legal a pergunta, ó. Em relação ao dito de notas hormonais, como a âmbar, realmente desperta o interesse no sexo oposto ou é mito? Tem a Lang Você tá Lang, falando sobre notas hormonais ou notas afrodisíacas. afrodisíacas? Né? Na verdade, a gente sabe que a aromaterapia existe em poder de realizar e de trazer desejos. Então, o perfume é utilizado para sedução. Então, vai depender muito de como você tá, né? Então, realmente, o perfume tem um poder de ser afrodisíaco. Mas isso vai depender muito da tua reação. Mas existe a possibilidade, sim. E quem a Mayara coloca que já usou vários perfumes, mas ela tem um problema que nenhum fixa nela. Deve ter a Então, ver com será que a a. tua pele não é seca, Mayara? Faça esse teste. Passa um hidratante. Tem o VIP Fix, tá na revista ainda, Dai? Tem, tá na Então, revista. compra o VIP Fix da Jean Rosé, passa ele na tua pele antes e depois aplica o perfume. E você me diz se o teu perfume vai durar ou não. Pode ser porque a tua pele é seca e realmente não está fixando o perfume. O Vilmar aqui pergunta: a fragrância tem alguma coisa a ver com as embalagens? Se é vidro ou se é frasco de alumínio? Alguma coisa assim? Não, não. Porque quando a gente desenvolve uma fragrância, a gente não quer que o teu álcool e o teu perfume reajam com a tua embalagem. Então, a embalagem mais indicada para perfume é vidro, tá? Porque ele é inerte, não tem nenhum tipo de reação. E essa história de que perfume em aerosol dura mais do que um perfume em vidro é junto da história de fechar a mão e deixar o perfume sair. Olha, a Wanda no de fechar a mão aqui, ela até fala assim, ó, no curso que eu fiz com uma grande perfumista foi a técnica que ela passou. E ela ainda colocou assim, e olha que paguei caro. Enfim, Wanda, se né? você quiser acreditar nisso, mas realmente não faz diferença nenhuma aplicar na mão e deixar o cheiro sair. Ó, isso aqui é legal, ó. Usar o perfume após o banho, terá mais durabilidade ou não? Sim, sim, porque você está com a sua pele limpa, porém, se a tua pele for extremamente seca, ele vai evaporar mais rápido. Ó, tem uma boa também da Dani. Ela coloca assim, ó, é possível colocar feromônios na fórmula do perfume? Vânia, o que que você quer fazer, Vânia? Não, é a Ah, Daniele que perguntou, a Daniele, Dani lá de Aracaju. feromônio. Eu também acho que isso é, na verdade, o quê? O que muitas empresas utilizam é dizer que as notas que compõem, os óleos essenciais que compõem essa fragrância, podem causar essa reação. Mas eu Mas não. por que tem mais a ver com Com a esse sedução, com o cheiro. Pode ver que quando eu falo despertam, disso, né? é um cheiro mais doce, é um cheiro mais, né? Por exemplo, da nossa A sexy, gente tem a linha sedução, o êxtase, esse perfume isso. aqui, olha, gente. Então depende muito do tipo do tipo da família olfativa, tá? Que são fragrâncias que mais sedutoras. Mas realmente ter uma fragrância que vai fazer você. É porque é um hormônio, né, gente? Os animais usam isso como um hormônio. Uhum. Então, os nossos produtos não possuem hormônios. Ó, Claudice também pergunta aqui, ó. O que podemos usar para anular o cheiro do perfume quando faz uma demonstração com vários perfumes, tá cheirando Boa vários? pergunta, excelente pergunta. Muita gente fala sobre cheirar o café. Eu vou dar a opinião do Rodrigo. Para mim, o café mais incomoda do que ajuda. Tá? O ideal é que quando você cheirar várias fragrâncias, você, no dia que você for apresentar a fragrância, não use muito perfume em você. Por quê? Porque a pessoa vai sentir mais o seu cheiro do que a fragrância que ela está avaliando. Então, no dia que você for avaliar a fragrância, você vá sem perfume. Para quê? Para que a pessoa possa avaliar o perfume. E quando a pessoa tiver cheirado vários perfumes e quiser melhorar a questão olfativa, o ideal é que você cheire a própria pele ou a roupa. É melhor do que cheirar café, tá bom? Para mim, o café mais incomoda do que ajuda. Legal. Ó, a Eurides aqui, Dai, por favor, responda. Eurides, ela pergunta se vai lançar o F18, é isso, Eurides? Aqui, vai lançar o 18 de 50 ml, acho que é o F18. Se eu não me engano, o nosso F18 era o... Ah, ele tá aprontando aqui, ó. O nosso F18 era o êxtase,
que é a inspiração do êxtasis. A diferença deles. A Jean Rosé tem alguns, e eu até posso dar uma pinceladinha rapidinho agora antes da gente finalizar, sobre quais as inspirações. Alguns são criações exclusivas que não têm referência, e outros têm algumas inspirações, porém ele não é igual. Qual que é a diferença de contratipo e inspiração? Contratipo é uma cópia. Inspiração não, quer dizer que as notas foram utilizadas para você inspirar essa fragrância, mas não é igual. Exatamente. E daí, eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ai, perdi aqui. Aqui, o Samuel Vitor pergunta: por que o Mini Silver tem um cheiro diferente do Mr. Jean Silver? Boa. Porque o Mr. Jean Silver, ele é uma inspiração. Ele tem como referência o Mr. Jean Silver, porém ele não é um contratipo. Então, muitos que vocês vão ver que lembram, porém não são contratipos. A Jean Rosé pega aquela essência como referência, só que geralmente vai ter alguma nota, alguma variação, um toque ali nosso que vai tornar a essência diferente. Então, tem muita gente que às vezes experimenta um nosso e fala: nossa, achei melhor do que importado. Por quê? Porque é diferente, por mais que lembre, tá? Por isso que ele experimenta um nosso e fala: nossa, achei melhor. Vamos ver aqui, a Cris também pergunta assim: podemos dizer então que pessoas diabéticas terão predisposição a menos fixação porque eles têm a pele mais ressecada? Sim. Legal. Respondido, Euridice. Então, o F18 é o êxtase. Em relação às essências, vamos lá. Madame Rosé, gente. Madame Rosé é uma criação, é um perfume Blanc, né? que é o Madame Rosé Blanc, tanto um quanto o outro, né? Não tem referência, é um produto que é uma criação exclusiva da Jean Rosé. Dois perfumes muito diferentes que vocês vão se surpreender. Aí a gente tem assim, ó, o êxtasis que a gente tinha, que era o nosso F18, que é um produto que fazia muito sucesso, só que ele estava na embalagem de 100 e a 20 ml. Então houve uma variaçãozinha na essência e também na concentração. Então ele já era muito bom, agora ele ficou incrível mesmo. Nosso Le Dulce era a inspiração do nosso Bombom, que também era um perfume que vendia muito, e ele voltou também. Vocês vão notar uma variação, mas ele tá ainda melhor e a 25%. Então já tinha fixação muito boa, agora tá melhor ainda. Aí nós temos também o Mr. Jean Rebel, que é o nosso rebelde. Que esse aqui, gente, ele tem uma inspiração especial, que é da Carolina Herrera, que é o Bad Boy. Então ele tem como referência esse. É um perfume incrível, né? Nossa. Tem notas de pimenta, caiu no muito gosto, diferente. Caiu no gosto. Tá fazendo muito sucesso. E esse aqui é o Imperador. Esse né? É maravilhoso, né, Dai? Que é o nosso Magnus. Gente, esse aqui também, ele sim é inspirado em um que a gente tinha e que também era um dos top de vendas, que é o Invictus, tá? Então é claro que ele é uma inspiração, não é o contratipo, então ele vai lembrar, alguns vão estar mais parecidos, outros menos, mas ele é inspirado no Invictus, tá? Então são perfumes realmente com toques diferenciados da Jean Rosé. Legal, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A gente já vai encerrar, ó, 9h06. Nossa, como passou, 1 hora e pouco de live. Que legal. Ó, o Christian pergunta: a empresa pretende fazer perfumes exclusivos de 100? Olha, não tem nenhum ainda no projeto, porém, talvez saia com 30, talvez saia com 100, com 60. Não existe uma regra que todos tenham que ser 50. Tá? Então, dependendo de uma essência mais que você possa usar menos até perfume, a gente pode lançar uma menor. Então, não tem uma regra, tá? Pode ser que sim, mas não tem nenhum em projeto agora. Aliás, já começamos a escolher a próxima. Os novos lançamentos, gente. Já estamos trabalhando com os novos lançamentos. Legal.
Deixa eu ver o que mais aqui. O pessoal tá amando. Legal. Então, o Angel ainda não tem Aí, ó, quem veio te projeto. ver, ó. Ó lá, de novo. Ó. Sentou. Quase não dá para ver meu peitinho. O Angel ainda não, viu, Eurides? Vamos ver. A gente está fazendo pesquisas e está priorizando aqueles que estão bem mais votados, mas não descartamos, tá? Nem o Angel. O Olímpia tem, se eu não me engano, nos de 15 ml. Legal, a Dani colocando. Tô aprendendo tudo sobre perfumaria para escolher muito bem meu perfume quando ela virar black. Viu, Dani? Que bom, Gostei, viu? gostei. Dani, que show. Aliás, os nossos blacks, né, que tem um perfume com royalties, que ganha royalties, assinado por eles, né, por elas, vai participar da escolha, vai visitar a casa de perfumaria, de todo o processo, da pesquisa em relação à essência, porque tem que ser uma essência Já que estamos pensando em algum, né? já tem coisa vindo aí, a gente já está começando a trabalhar aí com os nossos blacks, que só falta o pink, já são blacks, né? Vamos ver o que mais. Christian, todos os perfumes têm todas as notas da pirâmide olfativa no catálogo. Então, na descrição do perfume, dá uma lidinha lá que tem todas as notas da pirâmide olfativa, tá? Isso, Paulo. O mapa olfativo seria isso aqui que eu falei, né? Vamos avaliar aqui, Ó, tá? o Fernando já está até escolhendo a Mas o nota que ele quer. importante começa, Paulo. Eu sei que inclusive eu já passei isso aí para você. Então começa. Tendo essas informações já é possível para a gente na hora de demonstrar, tá? Legal, gente. Quanto aos perfumes, o que vem, é claro que a gente está fazendo pesquisas, priorizando aqueles perfumes que a gente já tinha e que eram perfumes que já tinham uma venda assim muito boa. Então, as melhores essências dos nossos de 100, elas vão ficar. A gente vai trazer só uma repaginada nela e também uma reformulada na essência. Muitas vão ter algumas alterações em relação, às vezes, a percentual, tá? Então, tudo é feito em cima de pesquisas, porque eu sei que tem muito gosto, muita gente que pede, né? Um gosta de um, gosta de outro, mas a gente faz uma pesquisa geral, assim, com consultores, com clientes, com empresas, e a gente coloca geralmente aquele que tem uma maior venda. Ó, o Fernando coloca o perfume dele, vai ter nota de café. Eu já falei, o Fernando já está escolhendo aí, ó. Já vamos pensar no perfume para ele. Legal, Christian, vamos ver sim, vamos ver sim. Olímpia, ó, bastante gente pedindo Olímpia. Vamos colocar aí no projeto sim, eu acredito até que já tenha. Que legal. Gente, esses treinamentos, eles são maravilhosos para que a gente aprenda mais, saiba identificar, saiba vender, saiba comprar também. Tem uma pergunta muito boa aqui, ó, cadê aqui? Da Cleide, ó. Não, acho que foi do Edivan, perguntando quando você sai vender, é que a Cleide falou que usa uma caixa de isopor. Qual a melhor forma, principalmente em lugares quentes, quando tem sol, para carregar os perfumes? Porque o mostruário agora ele tá muito mais protegido, mas Na bolsa da Jean Rosé. aquela preta escura, né? Isso, Tá no catálogo, gente. protegida do calor. E vale, por exemplo, quem trabalha com pronta entrega, com estoque também, deixar dentro de quando precisa rodar, dentro de uma caixa de isopor também? Sim, sim. Protegida da luz. Quanto melhor a temperatura, melhor. Legal. Beleza, gente. Que bom. Tomara que o pessoal tenha gostado aí da maneira também que a gente passou. E aí, gostaram? Gostaram Conta aqui. Dá um do joinha. treinamento, pessoal? Tiraram muitas dúvidas? Deixa eu ver quantos likes tem, ó. Tem 94 e 160 pessoas assistindo. Vamos lá. Quem não deu like, coloca o like aí. Que legal, gente. Que bom que vocês gostaram. Realmente é um treinamento maravilhoso. O Rodrigo, além de farmacêutico, ele é professor, né, da Associação Brasileira de Cosmetologia.
Então tem uma didática maravilhosa para Imagina, ensinar também. tem que falar de uma maneira que vocês entendam, né, pessoal? Então eu gosto Então, o de pessoal tá. conversar com a família Jean José, porque eu me identifico muito e eu sei o que falar da maneira que vocês entendam. Não adianta falar a palavra difícil aqui, que a gente vai vender e tem que falar com as pessoas desse jeito. É o nosso lema da Jean Rosé é simplicidade, Isso mesmo. né? Então a gente procura não só no nosso sistema, mas em nossos treinamentos, na linguagem, entender, né? Aquilo que a gente fala precisa ser fácil de entender e às vezes na ânsia de alguns treinadores, né? Às vezes e na hora da venda querer mostrar conhecimento, a outra pessoa acaba não entendendo nada, né? Então a gente tem que realmente sempre passar de uma forma mais simples. Que legal, gente, que Que bom que todo bom. mundo gostou, Você né, Dai? viu? Que legal, gente. Rô, muito Imagina, é obrigada. sempre um prazer estar aqui, principalmente com a Jean Rosé. E a gente vai voltar em breve, porque tem um lançamento que tá assim, olha, nos finalmente, chegou de teste Nossa. agora essa semana, um lançamento Esse top saindo, né? lançamento, ele tá nascendo, pessoal, tá nascendo e posso falar para vocês que esse lançamento vai revolucionar. Então em breve a gente vai lançar ele em live também, né? E já vamos fazer um treinamento. Então tá chegando, em breve a gente volta também com mais treinamento, com mais ensinamentos do nosso Mestre dos Magos. Obrigada, Imagina, tá? obrigado, Dai. Gente, obrigada pela participação. Obrigada não, parabéns. Parabéns para você que está aí, para você que ficou aqui, acompanhou cada minutinho, tá perguntando, tá anotando, tá participando, né? Parabéns, que com certeza isso vai refletir nos seus resultados, né? E a gente tem que, claro, orar, ter pensamentos positivos, mas nada funciona se você não partir para a ação, né? E a primeira coisa realmente é dedicar o teu tempo para aquilo que te faz crescer, né? Então, parabéns para vocês que estão aí participando com a gente, gratidão pelo carinho, pela energia, pela participação, que Deus abençoe todos vocês e que a gente consiga aí vender muitos perfumes e porque essa linha tá maravilhosa, tá? Então, gratidão, gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigado, pessoal. Boa noite e foi um prazer estar com vocês hoje. Espero Beijo, vocês na gente. próxima, hein? É isso aí. Lembrando que terça temos APN, um treinamento também maravilhoso com o Thiago, nosso diretor de negócios. Busque o topo com a número 1, porque você merece.